O teu povo está aqui, Senhor. Os teus filhos estão aqui. É muito difícil falar de nós mesmos para o teu povo. A gente vai querer falar o que a gente quer, mas o Senhor tem outro desejo, outra vontade, que é o melhor para a igreja. Abençoa, Senhor, esta igreja. Abençoa com a mensagem que vem de Ti. Que o Senhor possa nos segurar a nossa vontade e fazer a Tua vontade. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. O acontecimento da mensagem desta manhã acontece em duas casas na beira do mar. Algumas pessoas chamam de casa pé na areia, não é isso? Casa na beira do mar é casa pé na areia. O pessoal que gosta de viajar para a praia sabe que quando vai alugar uma casa, assim, na beira do mar, perto do mar, é uma casa pé na areia. A gente já sabe que é essa casa que a gente vai procurar. Mas a gente, vamos aqui acompanhar o estudo. Eu vou ler bastante coisa aqui, porque eu não quero perder nada do que aconteceu. Porque aqui nós temos duas casas de duas pessoas muito importantes, ali na cidade de Cafarnaum. Ali tem uma multidão de pessoas clamando a Jesus. E ali também acontecem algumas coisas muito importantes para a nossa fé e para a nossa experiência espiritual. Nós vamos aprender juntos nessa manhã. Jesus, para mim, ele tem 4 características especiais aqui. Você pode até tirar mais algumas. Misericórdia, compaixão, bondade, etc. Mas eu destaquei aqui 4 muito importantes. Jesus, ele é carismático. Jesus é simpático. Jesus é uma pessoa, ele é encantador. E Jesus, ele é bondoso. Então, nós vamos decorar aqui juntos. Jesus é carismático, simpático, encantador e bondoso. Nós vamos ver aqui nesse relato. Jesus tinha acabado de chegar de uma cidade chamada Gergesa. E aí, assim, pode ser um nome estranho, né? Porque realmente é estranho, Gergesa. Mas nessa cidade aconteceu uma coisa muito triste. Um endemoniado procurou Jesus e o demônio, ele ali apresenta Jesus. De fato, como Jesus era. E Jesus expulsa o demônio para os porcos. Uma manada de porcos. Eles se precipitam no mar e os donos daqueles porcos, eles praticamente expulsaram Jesus. E Jesus retorna de novo para Cafarnaum. Ele atravessa o mar. E quando chega do lado de cá, uma multidão de pessoas aguardando a chegada de Jesus. Ali tinham pessoas doentes, aleijados, coxos, cegos, pessoas de todos o tipo de pessoas estavam ali reunidas, procurando Jesus, o socorro. Voltando de Gergesa, à costa ocidental, Jesus encontrou uma multidão para o receber e saudaram-no com alegria. Permaneceu por algum tempo nas proximidades do lago, ensinando e curando, dirigindo-se em seguida à casa de Levi Mateus, para encontrar-se com os publicanos no banquete. Ali o achou Jairo, príncipe da sinagoga. Jesus, então, ele está ali curando, ele chega, desce do barco. Me parece que tinha um evento ali. Foi colocado um banquete para os publicanos. Levi Mateus queria levar Jesus para a sua casa, para Jesus fazer parte ali com eles. Quem eram os publicanos? Os chatos cobradores de impostos, considerados pecadores e rejeitados pela população da cidade. Ninguém gosta de gente que cobra imposto. Mas Jesus, ele era o quê? Jesus era simpático. E Jesus foi com alegria na casa de Levi Mateus, assentou ali na mesa com os publicanos. E Jesus está comendo ali com eles. O que os fariseus disseram? Imagina que eles nem entraram na casa, porque lá dentro tinham pecadores.
E aí eles disseram assim, lá, olha, ele come com pecadores. Ele come com pecadores. Por que nós temos dificuldade de aceitar um irmão que caiu em pecado? Jesus comia com pecadores. E Jesus ali com alegria comendo com eles, Jesus era simpático e era carismático. Eu imagino que eles enchiam Jesus de perguntas e Jesus respondia com alegria. Ah, tá, o reino do céu? Ah, pois é. Jesus era uma pessoa encantadora. De repente, quem chega ali? Um homem chamado Jairo, príncipe de Israel. Um homem grande, rico, importante. E o Jairo chega na beirada da mesa ali e fala assim, mestre, a minha filha está muito doente, pode me ajudar? Não foram exatamente essas palavras, né? Mas Jairo chegou com grande aflição, atirou-se-lhe aos pés, exclamando, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas, lhe imponhas as mãos para que sare e viva. O relato diz que Jesus como deu um salto assim, vamos lá agora, vamos lá. Porque Jesus era carismático, simpático, bondoso e encantador. Jesus salta e ele acompanha Jairo. Vamos lá na sua casa, sim, Jairo. E Jesus lá vai, a multidão apertando de um lado do outro. E o que acontece no caminho? O que acontece no caminho? Jesus não conseguia quase nem sair do lugar. Nem ele, nem o Jairo. Os discípulos tentando empurrar a multidão de pessoas para um lado e para o outro. E o pessoal não deixava Jesus passar. E Jesus, com alegria, todo mundo dava atenção para todas as pessoas. Não ficava ninguém sem a atenção de Jesus. Todos. Lá diz assim que ele se detinha olhando e tentando ajudar um por um no caminho. E como ele demorasse, alguém chegou correndo e falou assim, Jairo, a sua filha infelizmente acaba de falecer. Não precisa mais incomodar o mestre. Jesus, vocês acham que Jesus ficou quieto? Jesus virou e falou assim, não, Jairo, tenha fé, confie em mim, eu vou curar a sua filha. Ela não está morta, ela dorme. Os homens começaram a rir de Jesus. Que isso? Nós já colocamos ela até na câmara mortuária. Está morta, não respira mais. Está pálida, perdeu a vida já. Jairo olhou para Jesus. Imagina o olhar de Jesus e a segurança e a firmeza de Jesus quando olhou para o Lázaro, para o Jairo. Carinho, atenção. E eu não acho que Jesus falou para Jairo assim, olha Jairo, ô Jairo, calma, está tudo bem. Não. Imagine da forma mais tocante que Jesus falou. Tenha fé, confie em mim. Jairo, no relato diz que ele se aproximou de Jesus e ficou juntinho de Jesus. E agora ele caminhava junto com Jesus e agora eles apressaram. Jesus apressou agora, ele viu a aflição do pai ali. Jesus caminhou rapidamente para a casa de Jairo. Crê somente e será salva. Jairo achegou-se mais para o Salvador e juntos apressaram-se para a casa dele. Já os pranteadores e os tocadores de flauta ali estavam, enchendo os ares com seus clamores. A presença da multidão e o tumulto feriram o espírito de Jesus. Jesus não gosta de tumulto. Aqui diz que aquele tumulto feriu o espírito de Jesus.
Imagino que as pessoas ficavam ali chorando, murmurando, gritando. Feriu o Espírito de Jesus. A presença da multidão e o tumulto. Procurou fazê-lo silenciar, dizendo: por que vocês estão alvoroçados? E por que vocês choram? A menina não está morta, ela dorme. Eles se indignaram ante as palavras do estranho. Tinham visto a menina nos braços da morte e riram-se desdenhosamente dele, pedindo a todos que deixassem a casa. Jesus levou consigo o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, juntos entraram na câmara mortuária. Jesus falou assim: sai todo mundo. Vai todo mundo para fora. Por que Jesus fez isso? Jesus não queria público. Ele não queria público. E ele tirou todos dali de dentro, porque eles estavam ferindo o espírito dele. Ele falou: sai todo mundo, vai todo mundo para fora. Provavelmente pediu e falou assim: vão todos, esperem lá fora. Fica aqui dentro só eu, Jairo, a mãe da menina e os 3 discípulos comigo. E eles oraram. Olha só como Jesus fez. Jesus aproximou-se do leito, tomando a mão da menina na sua, ele proferiu brandamente, na linguagem familiar de sua casa, as palavras: menina, a ti te digo, levanta-te. Como assim, palavras familiar da sua casa? O que significa isso aqui? Às vezes é preciso saber ouvir Jesus. Porque Jesus sabe exatamente falar com a gente. E nunca brigue com o pregador ou com a pessoa que te dá um conselho. Nunca briga. Porque Jesus sabe falar com a gente. A gente que tem dificuldade, nós temos dificuldade para ouvir. E Jesus falou na linguagem que a menina entendia. O que Jesus disse para ela? Menina, a ti te digo, levanta-te. Um tremor perpassou-lhe instantaneamente pelo corpo inanimado. Volveram as pulsações da vida. Os lábios descerraram-se num sorriso. Os olhos abriram-se como se despertasse do sono, e a menina olhou, admirada, ao grupo que a rodeava. Ergueu-se, e os pais estreitaram-na chorando de alegria. Os pais abraçaram ela, chorando de alegria. De caminho para a casa do príncipe, Jesus encontrara entre a multidão uma pobre mulher. Então Jesus agora ele estava onde? O que diz aqui? Eles estavam na câmara mortuária, certo? Eles estavam voltando de caminho para a casa do Jairo. Provavelmente, eu não sei, talvez uma funerária, não sei. Mas eles estavam voltando. E quando eles voltam, provavelmente, talvez, o lugar do enterro, né, do velório. Mas quando eles voltaram, de repente, no meio do caminho ali, no meio daquela multidão que apertava Jesus de um lado para o outro, e se eu tivesse um parente doente, eu ia querer ir até Jesus, eu ia levar lá. Imagina as pessoas tentando chegar até Jesus. Eu fico pensando, se eu soubesse que Jesus estava em qualquer lugar e que ele podia curar uma pessoa que eu amo e podia salvar uma pessoa que eu amo, podia ser onde? Podia ser lá no Nordeste.
E vocês imaginam essa distância toda com fome, o que eu não ia fazer para chegar até Jesus? E era assim que o povo fazia. O povo foi a pé até a cidade de Cafarnaum, porque ficaram sabendo que Jesus estava ali. E era muita gente. E todo mundo se empurrando para levar o seu doente, às vezes o próprio doente tentando empurrar para chegar ali. E uma mulher no meio deles, ela não conseguiu chegar. Ela já estava praticamente, ela tinha desistido de chegar até Jesus. Mas Jesus é uma pessoa carismática, simpática, bondosa, encantadora. Sabe o que Jesus fez? Ela não conseguia chegar até Jesus. Jesus começou a abrir caminho até ela. E Jesus conseguiu chegar até nela. E passou pertinho dela. Não falou nada para ela. Passou perto dela. E agora, quando ela vê que Jesus está ali, ela leva a sua mão. Ela só encosta. Ela fala, se eu puder encostar só na roupa dele, eu tenho certeza que eu vou ser curada. E ela encostou a mão na roupa de Jesus. E ela sentiu que ela foi curada ali. Aquela mulher simplesmente levantou-se lá e ia saindo. Mas como Jesus é uma pessoa simpática, carismática, bondoso, e o que mais? E encantadora, o que Jesus fez? Jesus quer chamar a atenção da mulher. Ele sabia, ele abriu o caminho até passar perto dela para ela tocar nele. Jesus não nos perde no meio da multidão. Ele não deixa de ver você nem eu. Ele nos encontra. Ele nos encontra. E Jesus conseguiu, ele abriu o caminho, passou perto dela, fingindo que não queria nem ver ela, mas passou direto, e ela conseguiu tocar e falou, epa, quem tocou em mim aqui? Os discípulos falaram o quê? Jesus queria chamar a atenção dela. Você não pode ficar calado quando recebe uma bênção ou milagre da parte de Deus. Nós não podemos ficar calados. Não podemos deixar de contar. Por mais que as pessoas não tenham fé naquilo que você diz, mas você não pode se calar. Jesus queria que ela falasse. Ela disse, fui eu. E aí Jesus começa a lhe dar ouvidos para ela. E ela fala assim, olha, minha situação era essa aqui. 12 anos. Eu tinha um fluxo de sangue que não parava. Quando o Senhor, eu queria tanto tocar no Senhor. E quando o Senhor passou, eu consegui. E eu estou curada. Parou, eu sinto que parou. Cheia de gratidão, ela buscou retirar-se dentre o povo, mas Jesus deteve-se de repente, e o povo parou com ele. Voltou-se e, numa voz distintamente ouvida acima do burburinho da multidão, indagou, quem é que me tocou? O povo respondeu a essa pergunta com uma expressão de surpresa, impelido de todos os lados. De todos os lados, rudemente comprimido daqui e ali, como ele estava, parecia essa uma estranha interrogação. Que pergunta boba de Jesus. Tanta gente empurrando de um lado do outro, quem? Como vai achar? Mas ele achou. Ele achou. Pedro sempre pronto para falar disso. Mestre, a multidão te aperta, te oprime, diz, quem é que me tocou? Jesus respondeu, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. O Salvador podia distinguir o toque da fé, do casual contato da turba descuidosa. Essa confiança não devia passar sem comentário. Queria dirigir à humilde mulher palavras de conforto, que lhe serviriam de fonte de alegria. Palavras que seriam uma bênção aos seus seguidores até o fim dos séculos.
até o fim dos séculos. Olhando para a mulher, Jesus insistiu em saber quem a tocara. Vendo ela que era inútil querer ocultar-se, adiantou-se tremendo, lançou-se-lhe aos pés, com lágrimas de gratidão, contou a história de seus sofrimentos e como encontrar alívio. Jesus disse brandamente: tem bom ânimo, filha. Filha. Quando eu li, eu chorava em cada uma paradinha dessa aqui, eu chorava. Filha. Deus me chamando de filho e de filha. Vocês sabem a importância disso? Tem bom ânimo, filha. A tua fé. Falar de religião de maneira casual, orar sem ter a alma faminta e viva fé, nada aproveita. A fé nominal em Cristo, que o aceita apenas como Salvador do mundo, não pode nunca trazer cura à alma. A fé que opera a salvação não é mero assentimento espiritual à verdade. Aquele que espera inteiro conhecimento antes de exercer fé, não pode receber bênção de Deus. Não basta crer no que se diz acerca de Cristo, devemos crer nele. A única fé que nos beneficiará é a que o abraça como Salvador pessoal. Que se apropria de seus méritos. Muitos têm a fé como uma opinião. A fé salvadora é um ajuste pelo qual aqueles que recebem a Cristo se unem a Deus em concerto. Fé genuína é vida. Uma fé viva significa acréscimo de vigor, segura confiança pela qual a alma se torna uma força vitoriosa. Após a cura da mulher, Jesus desejava que ela reconhecesse a bênção que recebera. Os dons oferecidos pelo Evangelho não devem ser adquiridos às furtadelas, nem fruídos em segredo. Assim o Senhor nos chama a confessar sua bondade. Vós sois as minhas? Mas então eu quero de Deus uma experiência para eu poder contar. Mas quando chegar essa experiência, o que você vai fazer com ela? Essa semana chegou um camarada lá na Casa de Cultura, onde eu trabalho. Aí ele chegou lá, não toma banho, anda pela rua, tem família, mas anda para aqui e para ali. Eu não sabia que ele TDAH. E ele parece que tem um pouquinho de alguns problemas emocionais também, mas é extremamente inteligente. E sabe como é que as pessoas olham para a pessoa suja e mal cheirosa? Como que as pessoas olham? Você afasta? Tem gente que afasta. Sujo, mal cheiroso. O homem sentou e começou a conversar, nem me perguntou nada. Chegou, sentou assim na beira da mesa e começou a conversar. E perguntava uma coisa, e perguntava outra, e falava uma coisa, e falava outra. E ele começou a falar da Bíblia. Coisa bacana. Ele começou a falar da Bíblia, e eu estou só escutando. E ele perguntou algumas coisas, e falou algumas coisas que ele achava. São oportunidades que a gente tem. O que a gente faz? A pessoa está suja, mal cheirosa. Todo mundo fala que é louco, doido. O camarada inteligentíssimo. Eu fui fazer um negócio lá para ele. Ele falou assim, você coloca a internet aí para mim no celular? E ficou me observando. Aí eu ia colocar para ele via QR Code. Aí coloquei lá o celular, coloquei o QR Code no meu celular. E falou assim, você está indo para o caminho errado. É embaixo aí, ó. Eu falei assim, esse camarada não é bobo, não. Ele não é louco, igual as pessoas estão falando que ele é doido, não. Super inteligente. Eu falei, opa, então a mente dele está
Pode, ele pode entender. Aí eu pude falar para ele. Ele voltou ontem de novo e ficou lá comigo sentado. Deixa eu te perguntar um negócio, porque você me falou um negócio lá interessante. Eu quero saber sobre isso aqui. Aí ficou lá perguntando um tempão. Oportunidades. A maneira como a gente trata as pessoas, e as pessoas esperam que nós, como cristãos, a gente trate elas como? Como? Carismático, simpático, encantador e bondoso. Ah, como é que eu quero que Jesus me muda? Você também quer? Jesus não passava uma pessoa que precisasse muito dele em branco. Ele viajava de uma cidade para outra por causa de uma pessoa. Arrumava uma desculpa e viajava para lá. E foi naquela cidade de Gergesa por causa... E ele passava, Jesus passava, como quem não queria nada. Os discípulos não entendiam muito o que estava acontecendo, só entenderam depois quando receberam o Espírito Santo. A gente só entende o que uma pessoa faz quando a gente está com o Espírito Santo. A pessoa batiza aqui, ué, mas aquela pessoa ali... O que Deus é capaz de fazer na minha vida e na sua? O que Ele é capaz de fazer? Ele vai te encontrar no meio da multidão. E quando Ele te encontrar, Ele vai perguntar assim, quem foi que me tocou? E Ele espera que você não corra. E depois Ele espera que você vá até as pessoas, como aquele endemoniado gadareno, como a gente lê na Bíblia, e que você vá para lá e conte para as pessoas a graça que você recebeu de Deus, a bondade que você recebeu de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós vamos cantar uma música, eu vou cantar eu e vocês. Primeiro é preciso crer. Primeiro. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar as suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então tornar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes
Você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os teus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Vamos ficar de joelhos. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor nos deu Jesus. Jesus é tudo para nós, Senhor. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aceita-nos pelo sangue de Jesus e que o Senhor nos mude e transforme o nosso coração e o nosso caráter para te adorar e para poder servir aqueles que estão ao nosso redor. Abençoe a nossa igreja, nosso povo. Nós te suplicamos também pelos visitantes que estão conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos tirar a foto oficial, né, da Escola Sabatina antes de vocês saírem e pegar aqui a lembrancinha de vocês. A Patrícia vai organizar aqui para mim. Cadê o Marcelo? Cadê o coração?